Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Dando continuidade à série Dons Espirituais, vou falar sobre liderança. Isso mesmo, o dom de liderar. Observe que no versículo 8 do capítulo 12 de Romanos, diz o seguinte, conforme destaque: o que preside com cuidado, ou seja, mostrando que o presidir é também um dom espiritual. Não estou falando que todo mundo que preside tem um dom espiritual, mas é dado a alguns dentro do corpo de Cristo, ou seja, a igreja, a capacidade de presidir com cuidado. Como é que a gente pode definir esse dom espiritual de presidir? Em outras versões, deixa eu ver como é que fica. O que preside com zelo, fazer com cuidado, ou seja, zelo. E na versão Palavra Viva, que eu tenho utilizado bastante, na plataforma do YouTube, através do Cantinho Teológico, diz o seguinte: se Deus tem dado a você a capacidade de liderança, seja responsável e lidere com seriedade. Olha só a definição desse dom que vem aqui, através dessas versões, nos auxiliar para ampliar o nosso entendimento. Quando a gente observa esse versículo de número 8 nesta parte que fala sobre o que preside com cuidado ou com zelo, parece ser a melhor tradução, liderança, porque embora alguns vão traduzir como aquele que presta auxílio, pode ser aquele que presta auxílio? Pode, porque aquele que preside presta auxílio, mas parece manter a liderança, parece manter o acordo com a palavra do significado lá em Tito, capítulo 3 versículo 8, bem como no versículo 14 do mesmo capítulo de Tito. Em 1 Timóteo, capítulo 5 versículo 17, para você ter uma ideia, a palavra refere-se ao requisito que o bispo e diácono deve ter para dirigir os outros, ou seja, devem exercer isso na igreja. A mesma palavra liderança é aplicada aos diáconos e aos bispos, ou seja, aos pastores. Nós temos na Bíblia três palavras para a função pastoral: bispo, pastor e presbítero. Quando Paulo se refere à comunidade eh, cristã, porque se dirige à igreja, mas composta, na sua maioria, de judeus convertidos a Cristo, ele se refere ao termo presbíteros, que significa ancião. Agora, quando ele se volta para uma comunidade cristã, onde a sua maioria é gentia, ele vai aplicar o termo bispo, mas tendo a mesma ideia de pastorear. E o pastor, naturalmente, ele cuida da, das ovelhas, ou seja, do rebanho. De modo que nós temos no Novo Testamento três termos para para o mesmo ofício ou a mesma função pastoral. Entre os batistas, o termo que ficou e pegou foi o termo pastores, entre os batistas. Agora, existem denominações que utilizam outros termos, tipo pastores e presbíteros, mas como se fossem coisas diferentes, quando na verdade não são, tá bom? Mas nós temos aqui um dom particularmente necessário aos pastores, aos diáconos, porque eles estão também presidindo algo. O diácono não é simplesmente alguém que vai servir ceia, pelo contrário, ele vai presidir um grupo, algumas pessoas, de modo que nós temos, além do dom de profecia, o dom de ministrar ou de serviço, o dom de ensino, o dom de exortação, o dom de liberalidade e também o dom de presidir, presidir com cuidado, diz a palavra de Deus, e particularmente gostei muito dessa versão, Palavra Viva, que infelizmente só tem o Novo Testamento, não tem o Antigo Testamento traduzido para a nossa língua, que diz, e eu termino assim: se você
se Deus tem dado a você a capacidade de liderança, seja responsável e lidere com seriedade. Deus abençoe. Até o nosso vídeo, quer sobre as definições dos dons, quer sobre outros assuntos a respeito da palavra de Deus que nós temos tratado neste cantinho teológico.